pensando em abrir uma empresa? Esse momento é muito especial e cheio de expectativas. A gente não vê a hora, né, de estar ali com a nossa empresa aberta, com todos aqueles sonhos e tudo mais. Só que você pode ter grandes frustrações se você não conhecer o que você tem que fazer, como tem que fazer. Por isso eu tô gravando esse vídeo. Eu vou te explicar as diferenças entre MEI, o microempreendedor individual, ME, microempresa, EPP, empresa de pequeno porte, como você tem que formalizar, com quem você tem que falar, tudo que você precisa saber. E eu já te adianto, parece ser complicado abrir uma empresa, mas não é. Você vai se surpreender com o que eu vou te falar nesse vídeo. Para começar, precisamos entender o porte das empresas, ou seja, o tamanho delas. Isso, as empresas elas têm tamanhos de classificação, que são o MEI, a ME, a EPP, média e grande empresa. A média e grande empresa nós não vamos falar aqui porque primeiro não é o meu público e também você não vai já abrir uma empresa de médio a grande porte você sendo um microempresário. Então nós vamos nos limitar ao MEI, a ME e o EPP, que é a empresa de pequeno porte. Esse porte das empresas ele é classificado pelo banco BNDES e ele faz as diferenciações em faturamento anual. Então o MEI ele pode faturar até 81 mil no ano, uma microempresa pode faturar até 360 mil e uma EPP, uma empresa de pequeno porte, pode faturar até 4 milhões e 800. É importante você já saber que uma microempresa e uma empresa de pequeno porte é praticamente igual em tudo. A única diferença realmente é o faturamento. Então, já o MEI, aí sim ele tem várias particularidades que a gente vai falar aí no decorrer desse vídeo. Se você vai começar pequeno, o melhor caminho é o MEI, o microempreendedor individual. Porque ele não tem quase nenhuma burocracia, é muito simples e rápido de você abrir o CNPJ. No site do gov.br você consegue fazer isso em 5 minutos. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para você se formalizar e já abrir o seu CNPJ. Se tiver dúvida, pode fazer um comentário aqui ou me chamar nas minhas redes sociais que eu posso te ajudar. Mas, atenção, não é qualquer atividade que pode ser MEI. Por exemplo, profissões regulamentadas como advogado, fisioterapia, contador, nutricionista, arquiteto, essas profissões que têm ali um cunho intelectual, têm uma regulamentação, não podem ser MEI. Então você precisa entrar também no site do GovBR e verificar as ocupações permitidas para você ser MEI, tá? Então presta atenção nisso. Ao abrir o CNPJ, você já consegue fazer o download do CC-MEI, que é o Certificado de Condição do Microempreendedor Individual. Ele substitui contrato social, poucas pessoas sabem, mas, por exemplo, você precisa se cadastrar em algum lugar, fazer alguma coisa, e aí vão pedir documentos da sua empresa. Por exemplo, contratação de um plano de saúde, que o MEI pode ter, e eles vão te pedir o contrato social, cartão CNPJ, comprovante residencial, esses documentos de praxe. O contrato social para o MEI não existe, mas existe o CC-MEI, que é o Certificado de Condição do MEI, então você já sabe. Desde 2020, o MEI está isento de ter alvarás e licenças para trabalhar, então você não precisa ter nem licença sanitária, nem alvará de funcionamento, mas isso não isenta o MEI de cumprir essas regras. Ou seja, lá no site do governo também existem boas práticas para você MEI que trabalha com alimentos, por exemplo, para você manter a higienização, a vigilância sanitária, não te cobrar por determinadas coisas, né, que você venha fazer que não permitem uma higienização básica para que não contamine as pessoas. Então isso é muito importante. Não só para alimentos, mas para comércios, tem outras atividades lá. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo esses links. Também o corpo de bombeiros, isso é bem importante. O MEI ele não precisa da aprovação do corpo de bombeiro, diferente de uma ME e uma empresa de pequeno porte, mas isso também não isenta o MEI de ter essas boas práticas, manter ali o local seguro. Claro que para se você tem atendimento presencial. Então existem, né, algumas regras, vamos dizer assim, são regras mesmo, que uma empresa, uma micro ou uma empresa de pequeno porte já precisa ter que o MEI não tem. Então isso já é uma vantagem muito grande. O MEI ele abre o CNPJ e praticamente já pode começar a atuar. Mas não ache que é só isso. Para abertura do MEI, sim. Só que depois que você abre o MEI, no dia a dia, você tem que
saber sobre emissão de nota fiscal, para quem você tem que emitir nota fiscal ou não, a declaração de faturamento anual. Então, existem outras obrigações, o pagamento do DAS também, que você precisa cumprir, né? Para que você não tenha problemas. O que acontece muito com o MEI é isso, você abre o CNPJ porque ele é bem fácil, mas depois esquece que ele está aberto, não paga o DAS, não faz as declarações e lá na frente você tem problema e quando você tem outras oportunidades você não consegue abraçá-las porque você negligenciou toda uma organização, uma administração do seu MEI. Então, atenção! Claro que esses assuntos assim é assunto para um outro vídeo, não vou me aprofundar nisso, aqui seria para a abertura mesmo da sua empresa. Então, se você quer que eu fale, grave outros vídeos sobre isso, já comenta aqui nesse vídeo que eu vou gravar. Agora, se a sua empresa já vai ser uma micro ou pequena empresa logo de cara, você precisa de um contador. Isso é indispensável. Primeiro que depois que a sua empresa está aberta, ele precisa assinar por toda a documentação enviada ao governo, seja o balanço, o livro caixa, enfim. São coisas realmente contábeis, não vem o caso de eu explicar para vocês qual que é. Mas você precisa ter alguém ali com a formação contábil para assinar esses documentos. E na abertura da empresa, ele precisa criar o contrato social. Então, é indispensável você ter um contador. Um advogado pode fazer esse contrato social, Carol? Pode, mas o mais comum é um contador, porque ele já tem modelos ali, né, para até copiar e colar, mas colocar as observações do seu negócio. Você também vai ser orientado sobre a natureza jurídica da sua empresa. O que isso significa? Se ela vai ser limitada com um sócio, sociedade limitada unipessoal, só você, e o EI, o empresário individual. O empresário individual é bem parecido com a SLU, que é a sociedade limitada unipessoal, mas tem as suas particularidades como o patrimônio do dono, né, do sócio, que fica separado da empresa quando for SLU, e o do EI, que é empresário individual, já fica junto, ou seja, se a empresa falir, o empresário fale também. Pode ser confiscado os bens dele. Então, essa questão da natureza jurídica, você também precisa ter ali a orientação do contador. Fora o regime tributário, que é o mais importante. Um contador, ele é esse especialista, ele é o capacitado para te orientar em qual atividade econômica, o tamanho da empresa ideal já, o regime tributário em si, porque o regime tributário que nós temos no Brasil, isso também é assunto para um outro vídeo. Nós temos o Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido. As empresas de micro e pequeno porte, elas podem ser enquadradas no Simples Nacional e é muito mais vantajoso, mas depende do faturamento, porque uma empresa de pequeno porte, ela pode sim ser mais vantajosa estar no lucro real, por exemplo. Então, tem que ter essa análise tributária junto ao contador, ou seja, primeiro passo para você abrir uma empresa de micro ou pequeno porte é ir atrás de um contador. O passo a passo para você abrir a sua empresa junto com o contador é você passar as informações para ele. Não se preocupa que ele vai te perguntar, mas já fica aí você ciente do que ele vai te pedir. Então, o primeiro é se tem sócios ou não, qual a atividade econômica, endereço dos sócios, dados pessoais do sócio, qual a razão social, o nome, fantasia. Então, tudo isso aí ele vai te perguntar, mas já fica ciente que ele vai te pedir isso. O segundo vai ser elaborar o contrato social para registrar na junta comercial, que é diferente do MEI, que você faz isso no site do governo. Já uma empresa de micro a pequeno porte, você faz essa abertura na junta comercial. E você tendo esse CNPJ, não para por aí. Aí você precisa, também diferente do MEI, você precisa fazer a inscrição municipal da empresa. Ou seja, quando você abre um CNPJ, você está fazendo um cadastro nacional no órgão federal. Mas isso não significa que a prefeitura da sua cidade vai liberar você trabalhar ali. Então, por isso, essa inscrição municipal, que nada mais é do que o alvará de funcionamento. A prefeitura está dizendo, ó, ok, você pode trabalhar aqui no meu município, eu permito. E, claro, vão ter impostos que você vai acabar pagando para eles. Se você for um comércio, você tem que fazer também a inscrição estadual. Se for prestação de serviço, você é isento da inscrição estadual. Por quê? É o Estado que controla e fiscaliza a circulação de mercadoria. Então, sendo um comércio, você precisa também da inscrição estadual. E aí, claro, você também vai pagar o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadoria. E também é necessário fazer o licenciamento sanitário.
Ou seja, se você atende alguém presencialmente, você precisa ali resguardar essa pessoa de que tudo está bem higiênico, vamos dizer, né, de uma forma mais clara. Mas é engraçado que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu, como prestadora de serviço, não atendo ninguém. O endereço da minha empresa é apenas um endereço de referência, mas eu preciso pagar anualmente a taxa do licenciamento sanitário. Não concordo, acho meio estranho, mas é assim. Alguns municípios, por exemplo, não pedem para prestadores de serviço, apenas para comércio. Então você precisa sempre verificar isso na sua prefeitura. Também de comércio, existe uma diferença da prestação de serviço e de cada município, que é a aprovação do Corpo de Bombeiros, principalmente para estabelecimentos que têm o atendimento presencial, por exemplo, um restaurante, pode ser um salão de beleza. Você precisa da aprovação do Corpo de Bombeiros para que comprove que está um ambiente seguro caso aconteça alguma coisa. Esse processo já é um pouco diferente, você não vai ter ali, você pode ter ajuda do seu contador, dependendo dele, mas não é o comum. Esse processo é você, empresário, que vai atrás, tá, de um profissional técnico, ou seja, um engenheiro ou um arquiteto para fazer um projeto do seu estabelecimento e poder registrar junto ao corpo do bombeiro, que aí eles vão te dar uma aprovação de que o estabelecimento ele está seguro para receber pessoas. Então você tem essa etapa aí para fazer, o que é diferente lá do MEI. O MEI, ele não precisa fazer esse projeto e nem ter essa aprovação do corpo de bombeiro, ele só precisa cumprir como uma boa prática. Ah, e não esquecendo do certificado digital, que ele é uma assinatura eletrônica da sua empresa. Hoje em dia, nada se faz sem ele. Muito provavelmente, desde o início, o seu contador ele já vai te pedir para criar um certificado digital. Até mesmo porque você vai precisar dele para emitir nota fiscal no dia a dia da sua empresa. Então, não pense que dá para você não utilizar um certificado digital. Parece complicado todo esse processo, né, de você abrir empresa, principalmente ela já sendo uma micro ou empresa de pequeno porte, mas o contador, ele tá ali justamente para te auxiliar. Por isso que você precisa do contador, porque ele entende de todo esse processo. Então, quando você tem um bom contador do lado, tudo fica mais fácil. Ou se você tem um apoio administrativo, né, um profissional da área, administração de empresas, para poder te auxiliar, porque ele já tem também todo esse conhecimento do que tem que ser feito, quais as documentações e por aí vai. Viu só? Abrir uma empresa é um passo gigante e a conquista de muitos sonhos. Mas com o planejamento e as orientações corretas, tudo flui melhor e você evita problemas. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos conteúdos. E se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou te responder.